Olá, uma passadinha aqui rápida hoje, tarde, na parte da tarde, 18 e pouco, mas eu gosto de vez em quando de fazer um vídeo para falar sobre algum tipo de assunto. Então assim, fiz uma terapia hoje maravilhosa, com uma pessoa que estava com um monte de problemas relacionados a traumas emocionais e relacionado, obviamente, a estresse, né? Então assim, a gente lê muita coisa sobre estresse, tem esse livro aqui também, do Dr. David Serman. Ele já li algumas vezes, porque é tão interessante, porque ele fala em detalhes, coisas que os médicos não falam. Tipo assim, eles falam em detalhes coisas que os médicos não falam, porque os médicos falam sobre a medicina, sobre a forma de você ser um depressivo e que parece que nunca tem cura. Esse nome desse livro aqui é Curar, inclusive. Esse livro eu recomendo para os terapeutas de hipnose clínicas que mexem com regressão, porque a regressão vai ser tão difundida no Brasil, conhecida, tão difundida no Brasil, que ela vai passar a ser a terapia mais utilizada no Brasil e no mundo. A regressão. Que a regressão aliada à hipnose é a única forma de fazer a terapia funcionar. Regressão é a forma terapêutica de fazer as coisas. Para que serve regressão? Para você voltar à origem da infância, ir curando cada fato, cada momento relativo à infância e ir subindo na idade, na primeira infância, para a segunda infância, adolescência, depois vida adulta. Porque você também tem que resolver como terapeuta as questões da vida adulta da pessoa. Separação, brigas, xingamentos, né? Baixarias, ofensas, né? Porque, na verdade, muitos pais, eles criam a criança na fase da infância e até hoje estão com eles ainda, ao lado deles. Então, assim, estando ao lado dos pais, obviamente que eles ainda são os responsáveis por curar. Eles deviam curar os filhos e não traumatizar os filhos. Compreendeu? Então esse livro aqui ele é recomendado. Você tem que procurar na biblioteca. A neurociência. Olha aqui. É um neurocientista que está falando sobre isso. Não é um médico da medicina. Médico da medicina estuda medicina. Neurocientista estuda comportamento mental. Comportamento mental. Então a gente tem que se apegar e se influenciar pelas opiniões de neurocientistas para chegar a resolver os problemas emocionais na origem. Porque assim, uma ansiedade, uma angústia, uma fobia, um medo que está hoje em você que é adulto, que tem 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você tem aquelas manias, né? Um monte de manias com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com seu esposo, com seus filhos. Mania de autoritário, ser autoritário. Você é autoritário. Se você é autoritário, manipulador, tudo que você fala está certo, por mais errado que seja. Se tudo que você fala, você acha que está certo, por mais errado que esteja, ou por mais certo que esteja do seu modo de ver, né? Porque é do seu modo de ver. Você não está se baseando aquilo que está falando na ciência. Está se baseando no achismo. Tipo assim, eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos isso. Vou dar uma segurada num livro aqui para vocês se ligarem um pouco. Eu acho que é isso. Aí eu acho que é isso. Tipo assim, me falaram isso. Ouvi falar, o Zé Mané falou, a minha mãe disse, a minha avó disse que aquele chá é bom. Pode até ser mesmo, de verdade. Se for camomila, vai ser bom, erva de cidreira e tal. Mas assim, a ciência estuda o comportamento mental, cerebral.
neurocerebral, neurocientífico, para entender como que é essas questões emocionais. Você imagina por acaso que o cérebro é como se fosse uma casa, uma construção de uma casa, que você estivesse olhando a construção da casa, tipo assim, levantando as paredes, e aí você vê a cozinha, aí você vê a sala, o quarto, o outro quarto, o corredor, a parte da frente, a entrada. Você acha que o cérebro é dessa maneira? Que ele separa lá dentro as coisas? Que ele separa a ansiedade do medo? Que o medo que causa ansiedade? Já vou provar para vocês tudo isso como é verdade, hein? Vou provar para vocês, porque vocês só acreditam na internet, né? Eu vou ler na internet daqui a pouco tudo a verdade. O que eu estou falando é verdade. Porque eu não vou vir aqui disponibilizar meu tempo para ficar falando coisas que não é verdade. E tem gente que acha que as pessoas fazem vídeos assim, sem conhecimento, sem buscar pesquisa antes. Se o cara fizer isso, se a pessoa fizer isso, o profissional fizer isso, eu acho que ele está na profissão errada. Ele devia procurar outra coisa para fazer. Vai procurar outra coisa para fazer. Porque você não está se baseando na ciência, no conhecimento. Você deveria se basear no conhecimento. No conhecimento científico, no conhecimento da ciência, né? Então eu vou ler aqui algumas coisas sobre ansiedade. O foco desse vídeo é a verdade sobre a ansiedade. Eu vou ler para vocês não imaginar que eu estou falando coisas da minha cabeça. E é real. A ansiedade, ela é destruidora. Ela é imperceptível. Você não percebe, você sente no seu organismo, dispara o seu coração sem parar, tipo assim, um estresse que é amigo da ansiedade. A sua irritação explode, você grita alto, fala alto, você berra, xinga. Você está estressado, irritado, né? Você tem pânico de sair na rua, medo de ir no mercado, medo de fazer compras, você tem desconfiança das pessoas? Você desconfia das pessoas? Você desconfia que vai ser roubado? Você desconfia que está sendo enganado? Você acha que está sendo traído? Se você tem pensamentos de traição, você vai achar que outras pessoas estão te traindo. Se você tem pensamentos enganadores, burladores, você vai achar que as pessoas também fazem isso. Tudo que você faz, você vai imaginar que o outro também faz. Por isso que você não confia mais em ninguém, nem em você mesmo e nem em ninguém. Você acha que se você um dia precisou mentir para poder se livrar de algum problema, aí de repente você acha que todo mundo é mentiroso? Não é normal. Não é normal. Mas você fica agindo de acordo com aquilo que você acha e fica sempre se defendendo. Se alguém lhe falar assim, poxa, mas eu não entendo o que você está falando, eu acho que você não está falando certo, você já se rebate, se defendendo, dizendo, está me chamando de mentiroso? O cara nem chamou você de mentiroso, ele só não está entendendo a tua conversa, compreendeu? Ele não está entendendo a sua conversa, ele não é mentiroso. Está sendo mal compreendido, mal resolvido. Para não ir muito longe esse vídeo, porque pode ficar longo, eu vou trocar de óculos porque eu estou precisando disso, para poder ler na internet aqui. Vou ler um negócio aqui na internet aqui sobre ansiedade, para você ver a verdade sobre a ansiedade. Olha aqui. Ansiedade. Vamos lá. Ansiedade. Vamos lá. Preocupações intensa, excessiva e persistente. Vou baixar um pouco o som aqui. Ótimo. Preocupação intensiva, excessiva e persistente, e medo de situações cotidianas. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada. Olha, presta atenção, hein? Pode ocorrer frequência cardíaca elevada. Ansiedade. Está escrito aqui no Google, hein? Ó.
Tá escrito no Google, tô lendo do Google. Não tô inventando nada, tipo assim, ó. Pode ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, ofegante, né? Sudorese, transpiração e sensação de cansaço, esgotamento físico por vários dias, sequência, vários dias, meses e por um bom período da sua vida. Quando você é mais jovem não tem isso. Quando você entra nos 30 anos, 25, 30, 40, 50, cada vez mais velho você fica, menos você tem endorfina, menos você tem a noradrenalina, menos você tem os hormônios para te sustentar. Aí você vai ficando cada vez, né? Tem até que usar óculos, ó. Antes eu não usava óculos. Depois dos 43, tem que usar óculos. Causas comuns da ansiedade. A ansiedade pode ser normal e é indicador de doença. Subjacente, somente quando os sentimentos se tornam excessivos. Obsessivos também. E interferem na vida cotidiana. Certo? Então, vamos ver alguma coisa aqui mais específico. Transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade diz eles, né? Um distúrbio de saúde mental. Não é de saúde mental porque não é problema mental, é problema emocional. Beleza? Aí diz assim: distúrbio de saúde mental caracterizado por sentimentos. Então é sentimental. E preocupações. Ansiedade ou medo que são fortes o bastante para interferir nas atividades diversas. Os sintomas podem incluir ansiedade, que já é ansiedade, preocupação excessiva e pensamento intrusivo. Tipo intruso, né? Pensamentos que você não consegue controlar. Pensamentos aleatórios. Então assim, transtorno de ansiedade generalizada. Ansiedade intensa e permanente que interfere nas atividades diárias. Os sintomas podem incluir ansiedade severa, que já é a própria ansiedade, preocupação excessiva novamente e sofrimento emocional. Sempre é sofrimento emocional, sempre é de origem emocional. O estresse sempre é de origem emocional. E tudo isso pode ser curado. Se você encontrar um terapeuta que vai na origem dos problemas, você cura, senão você não cura nada, você só se ferra. Fobia social. Doença mental crônica. Não é doença mental crônica, é doença emocional crônica. Eles também exageram, né? Eles falam cada coisa. Tá na internet isso aqui, ó. Doença mental crônica. Eu vou corrigir. Doença emocional crônica em que as interações sociais causam uma ansiedade irracional. Tá certo. Os sintomas podem incluir, novamente, ansiedade, palpitação e medo. Mas a ansiedade tipo assim, não pode incluir o medo, porque o medo é que causa ansiedade. Uma das coisas que causa ansiedade é medo, rejeição, agressão física do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós, dos professores, dos namorados, dos patrões, dos amigos, dos inimigos. Beleza? Transtorno de ansiedade de separação. Nunca vi isso. Distúrbio em que uma criança fica excessivamente ansiosa quando se separa dos pais. Entendeu? Quando se separa dos pais. Os sintomas podem incluir, novamente, ansiedade, choro e apreensão. É óbvio, né? Se separa dos pais, entra em desespero, porque pensa que vai ser abandonado. Pensa que vai ser totalmente abandonado. Transtorno obsessivo compulsivo. Pensamentos excessivos, obsessões que levam a comportamentos repetitivos, compulsões. Os sintomas podem incluir ansiedade, novamente, comportamento compulsivo e medo, sempre. Em todos eles, vocês perceberam que tem o medo junto? Então, assim, a maioria tem o medo junto, na verdade. Eu queria ver aqui, que eu separei um negócio para ler sobre
ansiedade, que é na Wikipédia. No Wikipédia. Vou ler última coisa sobre Wikipédia. Tá aqui, ó. Wikipédia. A ansiedade é uma emoção. Show de bola. A ansiedade é uma emoção caracterizada por um estado desagradável de agitação interior, muitas vezes acompanhada de comportamento nervoso, como o de embalar de trás para frente. É o sentimento desagradável de terror por eventos antecipados, tal como a sensação de morte iminente. Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo. Apreensões caracterizado por tensão ou desconforto, derivado de antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Legal. O medo é uma resposta a uma ameaça real ou percebida. Veja bem que às vezes não é real. Enquanto a ansiedade é uma expectativa de uma futura ameaça. Entendeu? A ansiedade é um sentimento de inquietação, pernas batendo e mãos nervosas, né? Pessoa que mexe muito em cabelo, essas coisas, pessoa que não para quieto, é ansiosa. Ela não tem problema mental, ela é só ansiosa, certo? A ansiedade é um sentimento de inquietação e preocupação, geralmente generalizado e sem foco, em coisas que a pessoa não sabe o que é, como uma reação exagerada a uma situação que é apenas subjetivamente vista como ameaçadora por ela, né? É muitas vezes acompanhada por tensão muscular, dores musculares, tudo isso causa ansiedade e pode ser apropriada, mas quando experimentada regularmente, o indivíduo pode sofrer de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade é ansiedade transtornada. Beleza? Um abraço, muito grato. Meu nome é Robert. Fui.